que é o trabalho remoto, né? Todo mundo ouvia falar no passado, ninguém sabia o que era, e de uma hora para outra, todo mundo está vivendo trabalho remoto. E galera, trabalhar em home office tem muitas vantagens. Tá? Tem muitas vantagens para as pessoas e até mesmo para a empresa. Aumenta a qualidade de vida das pessoas. Você imagina numa cidade como São Paulo, que você pode demorar 2 horas para ir de casa até o trabalho. Quando a gente está em home office, isso não existe. A pessoa levanta, tira o pijama, veste a roupa de trabalho, toma seu café e vai trabalhar. Não existe esse tempo de 2 horas de deslocamento, que muitas vezes estressa as pessoas, diminui sua produtividade, as pessoas já chegam cansadas no trabalho. Então, a qualidade de vida sobe muito. E por isso que vários estudos estão apontando que quando a gente sair da pandemia, o home office não acaba. Tá? As pessoas vão continuar trabalhando em home office porque viram que funciona. Óbvio que isso depende do perfil de cada profissional, isso depende do perfil de cada empresa, de cada negócio. Mas na sua maioria, as pessoas acabam produzindo melhor em casa, acabam sendo mais produtivas. A gente tem que ter uma série de cuidados, óbvio, mas de modo geral funciona super bem. A gente tem também uma característica de otimização de custo, porque quando a gente tem equipe em home office, na maior parte das vezes, a estrutura que a gente precisaria disponibilizar na empresa é menor. Então, óbvio que surgem novos custos, porque a gente precisa prover infraestrutura de comunicação, prover uma série de outras coisas. Mas baixa os custos também para as pessoas que estão trabalhando, porque essas pessoas acabam muitas vezes comendo em casa, principalmente nos momentos que a gente está vivendo agora. Elas acabam se deslocando menos, muitas vezes não precisam nem ter carro, elas podem ficar em casa sem ter esse custo de transporte, né, tanto de PVA quanto de gasolina, seguro. Então as pessoas conseguem otimizar seus custos. É o fim da barreira geográfica, tá? A gente sabe que um dos maiores problemas hoje é conseguir mão de obra qualificada. E a gente consegue dessa forma, quando a gente está trabalhando de forma remota, fazer isso, porque eu posso pegar um profissional excelente de vendas que está no Nordeste, um outro profissional excelente de marketing que está na região Sul, outra pessoa que é da área de tecnologia que está em São Paulo. Então a gente consegue fazer com que essa equação feche mais fácil, que a gente consiga atrair e buscar as pessoas que são alinhadas na nossa cultura. Não são as que estão mais perto ou as que estão disponíveis na nossa cidade. Não. A gente consegue ir atrás de pessoas mais longe e pessoas que sejam mais alinhadas ao nosso negócio. Então, acaba essa barreira. Tem várias pessoas no Brasil que trabalham para os Estados Unidos, que trabalham para Londres, que trabalham para qualquer lugar do mundo. Isso já é um fato, isso já está acontecendo todos os dias e a gente pode se beneficiar disso. A gente pode pegar pessoas que estão até mesmo fora do país para trabalhar com a gente. A gente consegue criar essa realidade trabalhando em home office. Também é extremamente importante para a organização e otimização de tempo, porque você não vai ter deslocamento, você não vai ter que sair de um prédio para fazer uma reunião e ir até o outro. Então, de forma remota, de forma online, as coisas acontecem de maneira muito mais acelerada às vezes. Então, a gente precisa até tomar cuidado com isso, porque quando a gente vê, a gente está vivendo conectado e vivendo em reunião, porque não tem o tempo de deslocamento entre as reuniões. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque quando a gente vê, as pessoas estão se estafando de tanto fazer reunião e de tanto trabalhar. Então, temos que tomar cuidado também. Porque ninguém quer que os funcionários adoeçam ou que os funcionários fiquem debilitados, ou a gente ficar debilitado, né? Então é importante a gente cuidar disso. Mas também nem tudo são flores. Tá? A gente precisa saber que trabalho remoto traz problemas, traz riscos associados a ele. Por exemplo, se a gente não escolher uma pessoa que tem perfil e disciplina, tá? Se você pegar um profissional que tem aquela ânsia de ficar no computador mandando mensagem para os amigos ou no Facebook, ou pessoas que tenham essas tendências,
ou pessoas que gostam de ficar jogando, ou pessoas que não sabem controlar se estão em casa ou se estão no trabalho, isso é terrível. Tá? Então, existem pessoas que não são para home office, que precisam estar num ambiente separado para que elas consigam se organizar mentalmente, que elas precisam sair das suas... Existe, tá? Mas grande parte das pessoas se adapta bem, se organiza bem para isso. Existe também a questão da falta de infraestrutura, né? Porque muitas pessoas não têm uma internet boa em casa. Muitas pessoas não têm um computador bom para trabalhar em casa. Então, aí a empresa tem que propiciar isso. Né? Tem que propiciar computador, tem que propiciar software para que as pessoas possam desempenhar o seu trabalho. E às vezes as empresas acham que não vale a pena. Gente, precisa investir. Tá? Sinto muito, mas para as pessoas poderem desempenhar bem as atividades em home office, a gente precisa ter uma infraestrutura mínima. Também a questão, o risco de desengajar as equipes. Tá? Se a gente não cuidar, a equipe fica engajada no início, primeiro mês, segundo mês, e depois a produtividade começa a cair muito por falta de engajamento. Então, a gente precisa cuidar isso. Se você não for o gestor que acompanha a sua equipe, que está perto, que olha para as necessidades das pessoas, essa equipe vai desengajar, vai esfriar e ela vai parar de produzir como ela produzia. Então, a gente precisa garantir que a equipe se mantenha engajada, que se mantenha uma equipe, não várias pessoas isoladas trabalhando nas suas casas. Eu sei que é um grande desafio, tá? É um desafio gigantesco para os gestores. Isso é uma nova forma de gestão, tá? Então a gente precisa readequar a nossa forma de gestão para isso, tá? Tem risco de depressão da equipe, tá? As pessoas, por estarem isoladas, por não estarem interagindo diariamente com a equipe, podem cair em depressão, a gente sabe disso, então são seres humanos e a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. A gente precisa achar formas de manter essas pessoas ativas, engajadas, até mesmo questões como alongamento, atividade física, momentos de interação social, não só de trabalho, a gente precisa prover. A gente precisa se preocupar com isso, que as pessoas estejam constantemente sendo motivadas, sejam acompanhadas para que elas não desengajem e que elas não baixem a sua moral. Também a questão de manter o ritmo de longo prazo, tá? É muito difícil a gente manter esse ritmo de longo prazo, então a gente precisa ter estratégias que vão manter isso funcionando, que vão manter essas pessoas atentas, que vão manter as pessoas partes do time. E outra coisa que acontece muito é falha de comunicação. É um problema danado quando a gente trabalha em home office, porque as pessoas não estão escutando o que os outros estão falando entre si. Tá? No nosso caso da Entre, a gente tem ambiente sem parede e todo mundo consegue escutar o que todo mundo está falando e isso gera uma sintonia muito boa. Só que quando você está todo mundo em home office, não tem essa sintonia. Essa sintonia tende a baixar e a gente precisa inventar dispositivos para que não baixe essa sintonia. Que as pessoas não esqueçam de se comunicar, que as pessoas falem o que está acontecendo umas para as outras. Aqui eu separei algumas dicas que são para você como pessoa, de modo geral, tá? Que são para você fazer um bom home office. O que eu diria? Que tem que ter de verdade um lugar reservado para trabalho, que você diga, ó, aqui é o meu lugar de trabalho. Por que isso? Porque a sua mente vai se condicionar a isso. Bom, eu estou aqui para trabalhar. Esse é o posto de trabalho. Então, não é o lugar onde eu vou assistir Netflix, não é o lugar onde eu vou ficar de bate-papo, é o lugar que eu vou trabalhar. E também para as outras pessoas da casa saber, olha, o pai está ali naquele lugar, a mãe está ali naquele lugar, porque ela está trabalhando, eu não posso incomodar agora. Então, a gente consegue estabelecer fronteiras dessa forma. Então, tem um lugar específico e reservado para trabalhar, tem que ter um lugar saudável, que tenha luz, que você tenha ventilação, que você possa levantar e fazer um alongamento, né? Que tenha uma infraestrutura apropriada, seja de telecomunicação, seja para você instalar o seu computador, para você poder fazer suas atividades. É importantíssimo isso. E também é importante a gente ter uma rotina diária bem definida.
Porque se a gente não tiver, dá problema. Se a gente começa cada dia a acordar 5 minutos mais tarde, às vezes trabalha de manhã, às vezes trabalha de tarde, a tendência é virar uma desorganização. É a gente se perder em meio a isso. Então é muito importante que a gente consiga organizar formas de ter uma rotina organizada. Eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, vou fazer alongamento, vou depois fazer uma caminhada, mesmo que seja dentro de casa, vou fazer o lanche, vou voltar a trabalhar mais tanto tempo, vou parar para o almoço. Então a gente precisa se organizar nisso para realmente ter essa disciplina, tá? Porque senão a coisa descamba. E aí a gente acaba vendo Netflix na hora que deveria estar trabalhando e acaba trabalhando à noite, acaba trabalhando durante o almoço. Fica tudo muito igual e tudo muito complicado. Importante a gente comunicar às pessoas quando está indo trabalhar. Olha, estou indo trabalhar agora, vou entrar em call, vou entrar em reunião, para as pessoas controlarem os barulhos, as pessoas não ficarem te chamando toda hora, né? Então isso facilita muito o trabalho da gente. Outra questão é manter contato constante com a equipe. Se a gente não mantém contato, a gente se isola. E quando a gente se isola, a comunicação falha. Então a gente precisa ter dispositivos, tecnologias e formas de manter contato constante com a equipe, várias vezes por dia. Tá? Não é uma, é várias. Então a gente precisa estar constantemente dando feedback, pegando feedback, passando informação, recebendo, ter reuniões com os líderes, ter reuniões com os iguais, ter reunião com a equipe. Durante a semana precisa ter um calendário fixo de reuniões para que isso aconteça bem. Então a gente precisa se organizar para isso. E manter uma lista de tarefa. Tá? É de extrema importância que a gente mantenha as listas de tarefas organizadas, porque se não tiver, a gente acaba se perdendo no tempo.